Imagine por um instante que você está caminhando tranquilamente em uma rua comum da sua cidade. O vento sopra de leve, os carros passam, as pessoas conversam, tudo parece normal. Mas, de repente, em uma fração de segundo, algo impossível acontece. A Terra inteira para de girar. Nada de desacelerar devagar, nada de um aviso prévio. Um freio cósmico invisível interrompe a rotação do planeta de maneira instantânea. Você provavelmente pensaria, ok, talvez eu nem perceba. Mas, na realidade, o que aconteceria seria uma das catástrofes mais violentas que a humanidade já poderia imaginar. Isso porque, mesmo que não percebamos no dia a dia, a Terra gira a uma velocidade assustadora. Se você estiver próximo ao Equador, por exemplo, está se movendo junto com o planeta a aproximadamente 1.670 km por hora. Isso significa que, quando a Terra parasse de girar de uma só vez, tudo que não estivesse firmemente preso ao solo continuaria em movimento nessa mesma velocidade. Casas, carros, árvores, oceanos inteiros e, claro, as pessoas seriam lançados como projéteis contra qualquer obstáculo à frente. Seria como estar em um carro a 1.600 km por hora, que freia bruscamente, mas sem cinto de segurança. A força seria tão absurda que praticamente nada sobreviveria intacto. O primeiro impacto imediato seria a destruição global. Cidades inteiras seriam varridas, os oceanos se levantariam em tsunamis colossais que varreriam continentes, e a própria crosta terrestre sofreria rachaduras gigantescas por causa da energia liberada. Não seria apenas um evento regional, mas um cataclismo que faria todos os desastres naturais que conhecemos parecerem brincadeiras de criança. Agora, imagine que, depois dessa parada brutal, alguns minutos, ou talvez até algumas horas mais tarde, algo ainda mais inacreditável acontece. A Terra volta a girar, de repente, na mesma velocidade de antes. Esse segundo impacto seria ainda mais devastador do que o primeiro. É como se a humanidade tivesse levado o maior choque de sua existência e, sem tempo para se recuperar, fosse atingida de novo, só que em sentido contrário. Mas antes de entender o que esse retorno significaria, precisamos imaginar as consequências da pausa. Quando a rotação cessa, um detalhe curioso e terrível acontece. O ciclo dia e noite desaparece. De repente, metade do planeta fica mergulhada em uma escuridão contínua, enquanto a outra metade fica sob a luz do Sol sem descanso. O lado que encara o Sol começaria a aquecer de forma extrema, enquanto o lado oposto congelaria em temperaturas inimagináveis. Seria como viver em dois mundos diferentes dentro do mesmo planeta. Cultivos agrícolas seriam destruídos, animais não resistiriam às mudanças drásticas, e o equilíbrio da vida como conhecemos colapsaria rapidamente. Os ventos também se tornariam monstros incontroláveis. Lembre-se de que a atmosfera continua em movimento, mesmo que o planeta tenha parado. Isso geraria correntes de ar equivalentes a milhares de quilômetros por hora, furacões apocalípticos que rasgariam tudo em seu caminho. Nenhum prédio, nenhuma montanha, nenhuma floresta seria capaz de resistir. Agora, depois desse caos absoluto, vem a segunda parte. O planeta volta a girar na mesma velocidade de antes, também sem aviso. Isso significa que, de uma hora para outra, todos os objetos, oceanos e atmosferas que ainda restaram seriam novamente arremessados, mas agora, no sentido contrário. Imagine os mares que já teriam invadido continentes, recuando com a mesma fúria, levando de volta tudo que encontraram pela frente. Imagine cidades inteiras sendo destruídas duas vezes, primeiro pela onda indo e depois pela onda voltando. Seria como um filme de catástrofe repetido em sequência, só que ainda mais brutal. Do ponto de vista científico, esse cenário seria o equivalente a apertar e soltar um botão cósmico de destruição. Não sobraria estrutura capaz de resistir. O calor gerado pelos atritos, os terremotos provocados pelas mudanças bruscas na crosta, os incêndios espalhados pelo mundo inteiro, tudo isso criaria um ambiente onde a vida como conhecemos simplesmente deixaria de existir. E se você acha que isso é o suficiente para selar o destino da Terra, há mais um detalhe. A órbita da Lua seria profundamente afetada. Afinal, nosso satélite natural depende do movimento de rotação e da gravidade em equilíbrio para manter sua trajetória estável. Ao parar e depois reiniciar, a Terra poderia perder esse delicado equilíbrio, lançando a Lua para longe ou até mesmo fazendo-a colidir com o planeta. Nesse caso, o impacto lunar seria a destruição definitiva, liberando uma energia comparável a milhares de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo.
Mas vamos voltar por um momento à perspectiva humana, porque é isso que torna esse pensamento tão intrigante. Se por um milagre alguém conseguisse sobreviver ao primeiro impacto, talvez abrigado em um bunker profundo ou em algum local protegido, essa pessoa teria de encarar um planeta irreconhecível, oceanos fora de lugar, continentes partidos, florestas queimadas, uma atmosfera turbulenta e praticamente nenhum sinal de civilização. E quando começasse a imaginar como poderia reconstruir a vida nesse cenário, o planeta voltaria a girar, eliminando qualquer chance de recuperação. Isso nos mostra como a rotação da Terra, algo que nunca sentimos diretamente, é essencial para tudo que conhecemos. Sem ela, o ciclo de dias e noites não existiria. O clima entraria em colapso e as forças da física se voltariam contra nós. É um lembrete poderoso de como estamos equilibrados em uma dança cósmica precisa, onde até mesmo uma pequena alteração poderia significar o fim da nossa existência. E o mais curioso é que esse pensamento não é apenas um exercício de imaginação. Cientistas usam cenários assim, por mais improváveis que sejam, para entender melhor a fragilidade do nosso planeta. Ao pensar em catástrofes impossíveis, conseguimos valorizar ainda mais o que temos hoje, um mundo em perfeito movimento, girando silenciosamente no espaço, criando o ritmo da vida que nos permite existir. Portanto, se algum dia você olhar para o céu e se perguntar o que mantém tudo funcionando, lembre-se, a rotação da Terra, invisível e silenciosa, é uma das maiores garantias da nossa sobrevivência. E se, por alguma razão, ela parasse e depois voltasse a girar, não estaríamos aqui para contar essa história.